Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Canal Jalevi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pelo CPED. Estamos no primeiro trimestre de 2026, cujo tema é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Estamos na lição 8, que tem por título O Deus Espírito Santo. E o textual diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, versículo 16. E a verdade prática. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da Igreja. E a leitura bíblica em classe está em João, capítulo 14, versículo 25 ao versículo 31. Não vamos estar lendo para poder ganharmos tempo. Na introdução dessa lição, vamos estar focado nesse tema que nos fala sobre o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente Deus, com atributos e obras que evidenciam sua divindade. Ele não é uma força impessoal ou uma mera influência, mas é uma pessoa divina que age com vontade, inteligência e emoções. Jesus prometeu o Espírito Santo como um outro Consolador. Como diz aqui na introdução, que é Paracletos, é alguém da mesma natureza divina que ele, para estar com os crentes para sempre, conforme está em João 14, 16. E essa promessa foi cumprida no Pentecostes, quando o Espírito foi derramado sobre a igreja, marcando o início de sua atuação na vida dos crentes. E o Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Ele é quem convence do pecado, guia a verdade, santifica e distribui dons espirituais, capacita os crentes para a obra de Deus. E sua presença é viva e transformadora, garantindo comunhão com Deus e poder para testemunhar, conforme está em Atos capítulo 1, versículo 8. Aqui no tópico, que é tópico número 1, a pessoa do Espírito Santo. E aqui sobre o primeiro subtópico, que fala o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa divina, com atributos que demonstram inteligência, vontade, emoções. Ele não é uma força abstrata ou uma mera influência espiritual, mas alguém com quem podemos nos relacionar pessoalmente. O Espírito Santo age de maneira consciente e intencional. Ele tem mente, propósito, e o que significa que ele conhece as necessidades dos crentes e percebe por eles de acordo com a vontade de Deus. Ele também possui emoções, como evidenciado. Vamos estar lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30, onde Paulo exorta os crentes a não entristecerem o Espírito. Isso mostra que ele se importa com as nossas emoções e deseja que vivamos em santidade. Além disso, o Espírito Santo é ativo na comunicação, no ensino. Jesus declarou que ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar dos ensinamentos de Cristo, João 14, 26. E essa função é essencial para a vida cristã, pois o Espírito Santo nos guia na verdade e nos capacita a viver de acordo com a palavra de Deus. O Espírito também distribui dons espirituais e de forma soberana, demonstrando sua vontade e em ação. Ele chama a pessoa para o ministério
designa tarefas especiais na obra de Deus. E essas ações evidenciam que ele é uma pessoa com autoridade divina atuando diretamente na igreja. Ao reconhecer o Espírito Santo como uma pessoa, é fundamental para desenvolver um relacionamento íntimo com ele. Ele é o Consolador prometido que habita em nós, nos guia, nos fortalece e nos capacita para a missão. O subtópico 2 é uma pessoa distinta na Trindade. Aqui a doutrina da Trindade centraliza a fé cristã, especialmente para a teologia pentecostal. Ela afirma que Deus é um em essência, mas subsistem três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma extensão do Pai ou do Filho, mas uma pessoa distinta, que compartilha da mesma essência divina. E essa distinção é evidente na missão do Espírito Santo. Ele é enviado pelo Pai em nome do Filho, o que demonstra a sua relação com as outras pessoas da Trindade. Ele tem um papel específico na obra de Deus, como consolador, ensinador e santificador da igreja. A distinção do Espírito Santo é importante para refutar como modalismo que ensina que o Pai, Filho e Espírito são apenas modos de manifestação de uma única pessoa divina. Outra heresia é o arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito. A teologia pentecostal rejeita essas ideias, afirmando que o Espírito Santo é plenamente Deus, com atributos e obras que evidenciam sua divindade. E essa compreensão fortalece a fé da Trindade e valoriza a atuação do Espírito Santo na igreja. Ele é o agente da santificação, o distribuidor dos dons espirituais e capacitador da missão cristã. E o terceiro subtópico é o Consolador prometido. A promessa de Jesus sobre o envio do Espírito Santo como Consolador é uma das verdades mais preciosas para os pentecostais. O termo Paracletos revela multifacetada, como podemos dizer assim, a atuação do Espírito Santo na vida dos crentes. Ele é aquele que encoraja, conforta, ajuda, intercede e defende. E Jesus sabia que seus discípulos enfrentariam desafios e perseguições em momentos de fraqueza após a sua partida. Por isso ele prometeu enviar outro Consolador, alguém que seria da mesma essência divina que ele, para estar com eles para sempre. E essa promessa foi cumprida no Pentecostes, conforme em Atos 2, versículo 1 ao 4, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, inaugurando uma nova era da comunhão com Deus. O Espírito Santo não é apenas um substituto temporário de Jesus, mas a promessa permanente de Deus na vida dos crentes. Ele continua a obra de Cristo, ensinando e lembrando as palavras de Jesus e guiando a verdade e fortalecendo os crentes em sua caminhada, ou seja, espiritual. E aqui ele intercede por nós diante de Deus. Ele nos ajuda em nossas fraquezas e ora por nós com gemido inexprimível, conforme está em Romanos 8, versículo 26. Ele também é ajudador, que nos capacita para a missão, dando poder para testemunhar e realizar a obra de Deus, conforme Atos 1, 8. Aqui já no segundo tópico, a divindade do Espírito Santo, e em seguida o primeiro subtópico fala do debate filioque.
O debate sobre filioque é importante porque reforça a plena divindade do Espírito Santo e a sua relação com o Pai e o Filho. Para os pentecostais, a doutrina da Trindade é essencial, pois reconhece que o Espírito Santo compartilha da mesma essência divina, sendo coigual ao Pai e ao Filho. A expressão filioque reafirma que o Espírito Santo não é uma criação ou uma força subordinada, mas uma pessoa divina que procede do Pai e do Filho. Essa procedência não implica inferioridade, mas sim uma relação eterna e perfeita dentro da Trindade. Portanto, o Espírito é enviado pelo Pai em nome do Filho e também chamado de Espírito de Cristo, conforme em Romanos 8, 9, evidenciando sua conexão com ambas as pessoas da Trindade. Vamos para o segundo subtópico, os atributos divinos do Espírito. Aqui os atributos divinos do Espírito Santo são uma prova clara de sua divindade. Ele não é uma força criada, nenhuma energia limitada, mas o próprio Deus, com poder, conhecimento e presença e eternidade absoluta. Aqui é onipotência. O Espírito Santo tem poder ilimitado, como evidenciado em sua atuação na concepção de Jesus, em Lucas 1:35, e na realização de um milagre, Romanos 15:19. Ele é o Consolador que capacita os crentes com poder para testemunhar e realizar a obra de Deus, Atos 1:8. E aqui nós vemos a onisciência. O Espírito reconhece todas as coisas e até mesmo as profundezas de Deus. Ele também revela a verdade aos crentes e expõe o pecado, demonstrando sua soberania infinita. Onipresença, aqui o Espírito Santo está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O salmista declara que não há lugar onde possamos fugir da sua presença. Salmo 139, 7 e até o 10. Isso nos dá a segurança que Ele está sempre conosco, independentemente das circunstâncias. A eternidade, o Espírito Santo não começou a existir no Pentecoste. E aqui nós vemos também que ele estava presente na criação, Gênesis 1:2, e é chamado de Espírito Eterno, Hebreus 9:14. Isso confirma que ele é coeterno com o Pai e o Filho. E esses atributos reforçam confiança na atuação do Espírito Santo. Ele é Deus que habita em nós e nos guia e nos capacita e nos transforma. A sua presença é viva e poderosa, garantindo que estamos sempre sob os cuidados de Deus. E aqui vamos para o terceiro subtópico, o símbolo do Espírito. O símbolo do Espírito Santo são ricos em significado e ajudam a compreender a sua obra na vida do crente. Cada símbolo revela um aspecto único de sua atuação e caráter, permitindo que os cristãos experimentem sua presença de maneira mais profunda. E aqui nós vemos aqui o fogo, um símbolo. O fogo é um símbolo poderoso do Espírito Santo. No Pentecoste, línguas como de fogo pousaram sobre os discípulos, Atos 2:3, marcando o início de uma nova era de poder e pureza espiritual. Podemos dizer que o fogo também purifica e consome o pecado e manifesta a presença de Deus. Para os pentecostais, o fogo do Espírito é essencial para a santificação e para o revestimento de poder para testemunhar. Aqui nós vemos o símbolo como a água. A água simboliza a vida e o refrigério que o Espírito Santo traz. Ele traz, como Jesus declarou, que quem
cresce nele, teria rios de águas vivas fluindo do seu interior, referindo ao Espírito Santo. Assim como a água sacia a sede física, o Espírito Santo sacia a sede espiritual e trazendo renovação, força e poder para a vida cristã. E aqui nós vemos outro símbolo, o vento. O vento é um símbolo da natureza invisível e soberana do Espírito Santo. Jesus comparou o Espírito ao vento que sopra onde quer, indicando que sua atuação é livre e poderosa. No Pentecostes, o som como de um vento impetuoso marcou a chegada do Espírito Santo, simbolizando sua força e presença transformadora. E aqui nós vemos o óleo, outro símbolo. O óleo é um símbolo da função do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o óleo era usado para consagrar reis, sacerdotes e profetas, apontando para a capacitação divina para o serviço. No Novo Testamento, o Espírito Santo unge os crentes, iluminando suas mentes para compreenderem as Escrituras, capacitando para a obra de Deus. E também vamos aqui a pomba. A pomba é um símbolo de paz, mansidão, pureza. E aqui nós vemos que no batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, Mateus 3,16, indicando sua aprovação divina e a presença do Espírito em sua vida e ministério. Para os pentecostais, a pomba também simboliza a paz que o Espírito traz ao coração dos crentes e transformação de seu caráter. E esse símbolo não apenas ilustra a atuação do Espírito Santo, mas também nos convidam a experimentar sua presença de maneira prática. Então nós vemos aqui que o fogo nos desafia a buscar santidade, a água nos renova, o vento nos lembra de sua soberania e o óleo nos capacita para o serviço e a pomba nos inspira a viver em paz e mansidão. Chegamos aqui no terceiro tópico, as obras do Espírito Santo. E o primeiro subtópico fala do Espírito Santo e a encarnação. A encarnação, já estudamos mais lá para trás, mas aqui nós vemos que a encarnação do Filho de Deus, um dos maiores mistérios da fé cristã, e o Espírito Santo aqui desempenhou um papel nesse evento. Ele foi agente divino que operou o milagre da concepção no ventre de Maria, garantindo que Jesus fosse plenamente Deus e plenamente homem. Para os pentecostais, a encarnação é uma demonstração clara da atuação trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam em perfeita harmonia para realizar o plano de redenção. O Pai enviou o Filho voluntariamente assumiu a forma humana e o Espírito Santo realizou o milagre da concepção. E essa cooperação trinitária reflete a unidade e a divindade das três pessoas. O papel do Espírito Santo da encarnação também reforça a divindade. Ele não é uma força ou energia, mas uma pessoa divina que age com poder e propósito. O fato de ele ser agente da concepção de Jesus demonstra que ele tem o poder de criar vida de maneira sobrenatural, algo que apenas Deus pode fazer. E além disso, a encarnação nos ensina que o Espírito Santo está profundamente envolvido na obra de redenção. Ele não apenas participou do nascimento de Jesus, mas também atua na regeneração dos crentes, trazendo vida espiritual àqueles que não estão mortos em seus pecados. João 3, 5 ao 6. E assim como ele trouxe Jesus ao mundo, ele também nos traz para a família de Deus por meio do novo nascimento, logos familiares.
Vamos para o segundo subtópico, o Espírito Santo e a ressurreição. A ressurreição de Cristo é o evento, a central da fé cristã. O Espírito Santo, no caso, desempenhou um papel vital nesse milagre. Ele é o agente vivificador que trouxe Jesus de volta à vida, demonstrando poder sobre a morte. Quando fala trouxe de volta à vida, porque aqui no processo da ressurreição. Para os pentecostais, a ressurreição é uma obra trinitária que repete a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai ressuscitou o Filho e o Filho declarou ser a ressurreição e a vida, João 11, 25, e o Espírito Santo foi o agente que realizou o milagre. Essa cooperação trinitária reforça a divindade do Espírito Santo e a sua participação ativa na obra da redenção. E além disso, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita nos crentes. Isso significa que o poder da ressurreição está disponível para nós, e não apenas para nos garantir a vida eterna, mas também para nos capacitar a viver de forma no caso, viver em vitória sobre o pecado e as dificuldades da vida presente. O Espírito Santo nos dá força, esperança e certeza de que seremos ressuscitados no último dia. E a ressurreição de Cristo também é um lembrete do poder transformador do Espírito Santo. Assim como ele trouxe de volta a vida, ele também transforma a nossa vida, regenerando e nos capacitando e a viver de acordo com a vontade de Deus. Terceiro subtópico, o Espírito Santo e a santificação. A santificação é uma obra contínua do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos transforma à imagem de Cristo, nos capacitando a viver em obediência e santidade. Embora a santificação exija nossa cooperação, é o Espírito quem realiza essa obra em nós. Devemos buscar andar no Espírito diariamente, permitindo que Ele molde as nossas vidas e nos conduza para a perfeita, conforme devemos sempre nos posicionar. Glória a Deus. Aqui na conclusão, chegamos na conclusão, para concluir, aqui nós vemos a compreensão da divindade e da obra do Espírito Santo é fundamental para a vida cristã. Ele é o Consolador prometido por Jesus, enviado para habitar nos crentes e continuar a obra de Cristo. Sua presença não é apenas uma garantia de conforto, mas também de poder e de transformação. O Espírito Santo é quem capacita a igreja para cumprir a sua missão. Ele distribui dons espirituais, guia os crentes na verdade e santifica o caráter e fortalece a comunhão com Deus. A sua atuação é indispensável para a edificação da igreja e para o testemunho cristão no mundo. Além disso, o Espírito Santo nos prepara para o retorno de Cristo. Ele nos conduz em santidade, nos transforma à imagem de Cristo e nos dá segurança da vida eterna. Viver guiado pelo Espírito é essencial para experimentar a plenitude da vida cristã e cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Chegamos no final. Deus abençoe a todos que chegou até aqui nos assistindo. E convido aqueles que agradaram desse conteúdo para abençoar vidas. Não deixe de estar compartilhando, dando like e se inscrevendo no nosso canal para que possamos fortalecer cada vez mais e que essa mensagem venha a ser estendida para todos aqueles que estão em busca de algo que vem da parte de Deus. Deus abençoe a todos, fica todos na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.